Nossa convidada é Head of Business Learning do Meta e vai trazer uma proposta de provocação muito interessante. Eu queria que vocês saudassem a Juliana Savaia, que é comunicadora, curiosa por natureza, ávida por conhecimento, entusiasta da felicidade nas organizações e principalmente uma profissional que investe em como ser feliz todos os dias e como disseminar felicidade e os conceitos de felicidade. Um dos temas imperdíveis de hoje. Ju, por favor, uma salva de palmas para Juliana Savaia. Está na Arena Escola do Curso. Bem-vinda, Ju. O palco da Arena é seu. Olá. Boa tarde para quem está ali à esquerda. Boa tarde para quem está aqui no meio. Boa tarde para os que estão ali. Espero que vocês tenham a chance de visualizar a apresentação. Estou muito feliz em estar aqui, literalmente. E felicidade não é algo que a gente fale, é algo que a gente sente. E a gente sente porque ela é individual. Ela está presente em cada um de nós, na nossa maneira de enxergar e de ser feliz. Então eu gostaria de começar aqui com uma reflexão sobre o que os fez feliz na última semana. Começa a pensar nas situações em que você sentiu algumas emoções positivas, com quem você estava, exatamente o que você estava fazendo no lugar que você estava. A felicidade é sobre isso, é sobre como você se sente nessas situações. E segundo Aristóteles que foi tutor de Alexandre o Grande, ele foi discípulo de Platão e ele é considerado o pai da filosofia ocidental. Ele diz que a felicidade é o sentido e o objetivo da vida, todo o propósito e a finalidade da existência humana. Então Aristóteles, existe uma palavra em grego que é eudaimonia, que é exato, e aí ele se apropriou desta palavra para trazer um conceito de quando o ser humano alcança a sua capacidade máxima ou o seu potencial. Simplificando muito, obviamente, eu precisaria ficar aqui horas e horas e a gente não chegaria nessa conclusão tão simples assim. Mas quando a gente pensa em felicidade, as pessoas aqui, como o Alberto, perguntam: você está feliz? Você é feliz? Como se fosse uma resposta binária: estou, não estou, estava, não estava. E essa pergunta ela é muito difícil, porque a gente pode estar muito feliz numa situação e viver emoções extremamente negativas. Eu agora, por exemplo, estou extremamente feliz de estar aqui, mas eu estou ansiosa. Eu comecei a apresentação tropeçando, falei umas palavras meio comidas ali, agora eu já estou ficando mais calma. Embora seja um momento de muita felicidade. Então você vê, a ansiedade é uma emoção ruim em alguns momentos. Então é disso que a gente fala quando essa pergunta ela é binária. Então a pergunta ela deve ser: como ser mais feliz? Porque é uma continuidade, é um infinito. Então não é sobre você estar ou ser naquele momento, mas como você pode ser mais. E aí dentro disso, a felicidade ela tem sido agora, especialmente de uns anos para cá, estudada, testada cientificamente falando, e esse é o viés que eu gosto, é o viés que eu vou trazer para vocês. E em muitas dessas definições, a felicidade é considerada uma experiência de bem-estar subjetivo e emoções positivas. E o bem-estar a gente escuta falar bastante nas organizações. Então esse bem-estar é aquela satisfação, é o sentir-se bem. Ele está muito relacionado ao contexto em que você está inserido. Então você prepara a organização para que ela tenha programas de bem-estar, para que elas entendam o bem-estar como parte de processos. E a felicidade são as suas experiências emocionais dentro daquele contexto. Então foi como eu disse, a felicidade ela traz muito uma emoção e uma percepção que é individual. E para simplificar, eu gosto muito dessa analogia, que é como a analogia do arco-íris. E aí simplifica demais e fica muito claro para a gente criar uma plataforma aqui que é a que a gente vai desenvolver. O arco-íris ele depende muito do olhar do observador, porque ele é a suspensão de água combinada com luz. E a felicidade é a mesma coisa, se a gente trouxer essa analogia ao pé da letra.
Porque a felicidade ela é uma combinação de emoções positivas. Então, um dos estudos que eu mais gosto, e uma das cientistas que eu mais gosto, que é a Barbara Fredrickson, e aí ao final dos meus slides tem todas as referências científicas, ela passou anos estudando esse tema e dentre as emoções mais recorrentes em todos os estudos que ela fez, ela chegou nessas 10 emoções. Eram as mais recorrentes para a maioria das pessoas, que é serenidade, interesse, gratidão, orgulho, enfim. E o amor, ele está em negrito aqui porque ele era a emoção que estava mais presente, mais comum dentre todas as combinações. Não importava a combinação, o amor estava lá. Então, voltando para aquela cena que eu pedi para vocês lembrarem do que fez, né, o que despertou essa felicidade na última semana, talvez o amor possa ser um dos fatores. Era brincar com o filho, era brincar com os cachorros, era estar bem acompanhada, era reunir os amigos, o que quer que seja. O importante aqui é que a felicidade, que é essa combinação de emoções positivas, ela tem que ser cultivada, ela é como um hábito. Você acaba cultivando o hábito de ser feliz. Ou seja, você acaba cultivando o hábito de despertar essas emoções positivas. Aí você vai me perguntar, e as emoções negativas? Aquelas, como você disse, da ansiedade, da culpa, da tristeza, do medo, da raiva. Elas são extremamente importantes também, embora a gente não goste, prefira não senti-las. A gente quer ficar sempre na leveza da positividade. Só que aí a gente entra na positividade tóxica, que é aquilo, não tá bom, e você se forçando a ter uma emoção positiva no momento em que você às vezes está com medo, está com raiva, o que quer que seja. A Barbara Fredrickson, a doutora Barbara Fredrickson, ela traz uma analogia que eu gostei muito, por isso que eu pus uma parede de escalada aqui, que é exatamente essa, né? As emoções negativas são como a gravidade, ou essa combinação de emoções positivas é como a gravidade, que mantém os nossos pés no chão e nos conectam com a realidade. Então, essa combinação das emoções positivas que traz a leveza e as negativas que colocam o seu pé no chão é que faz com que a gente, de fato, se desenvolva e cresça. O que acontece aqui, e o que é a parte mais desafiadora desse contexto, é que as emoções negativas, elas nos afetam mais fortemente. Então, você tem aí essa força gravitacional, ela tende a te puxar mais do que a força das emoções positivas te elevar mais. E dentro desse contexto, a doutora Barbara Fredrickson, ela desenvolveu um trabalho com Marcel Losada, que é um matemático, e por isso que eu gosto tanto do estudo, porque a minha base é muito focada em ciência de dados, onde eles acompanharam alguns times, e dentro desses times eles começaram a medir qual era o que eles chamam de ratio, né, do positivity ratio dessas pessoas, ou seja, uma média de emoções positivas e negativas para você ter um equilíbrio de times perfeitos. Muito resumidamente, tá, gente? Vocês podem ler aqui o estudo depois. E aí, o grande segredo aqui era para você conseguir manter-se nessa espiral da positividade ou mais acima do funil, você tinha que ter uma média de 3 emoções positivas para uma negativa. Ou seja, os times que apresentavam 3 emoções positivas versus uma negativa tinham mais chances de serem bem-sucedidos. Que significa colaborar mais, ser mais inovadores, uma série de fatores aí. Esse estudo ele até foi refeito, até porque a gente está falando de um contexto subjetivo e a subjetividade ela precisa ser reavaliada constantemente. E aí hoje eles têm aí que pode ser de 4:1, de 5:1, varia de pessoa, varia de situação. Mas o mais importante aqui é a gente entender, e esse florescimento, em português a gente não usa muito, ele fica quase que místico, né? Mas em inglês o termo flourish, ele é muito usado na psicologia positiva. Então, esse florescimento, ou esse flourish, ou esse desenvolvimento, ou esse crescimento, ele acontece quando a gente experimenta mais emoções positivas do que negativas. Não significa que você vai suprimir as emoções negativas, mas significa que você vai ser intencional sobre as emoções positivas, porque são elas que vão alavancar muitos dos resultados na organização.
E aí, a doutora Barbara Fredrickson, nesse mesmo estudo, ela começou a avaliar como é que acontecia essa construção. E ela chegou nessa teoria que chama The Broad and Build Theory, é uma das que eu mais gosto, onde ele comprova que as emoções positivas, ele não só amplia o efeito da consciência, mas ele muda e desenvolve o poder de resiliência das pessoas. Então, basicamente, começa com as suas emoções positivas. Então, você está lá com alegria, com diversão, com gratidão, o que quer que seja. A partir do momento que isso fica mais recorrente e que você está naquele índice de 3:1, de 4:1, dependendo muito, você começa a ampliar o seu repertório e o seu inventário de pensamentos e ações. É quase como se você ganhasse um novo dicionário. Você tem um dicionário ali com 200 palavras, você expande isso e ganha um dicionário com muito mais palavras. À medida que essa ampliação ela acontece, você começa então a desenvolver recursos físicos, mentais e sociais. À medida que você experimenta essas emoções e o seu inventário, é como se fossem criadas novas conexões neurais a partir disso. E essas novas conexões te ajudam a ficar mais resiliente e aí a promover essa transformação. Então tem toda uma construção científica que foi feita com base nisso para comprovar os efeitos das emoções positivas. Tudo começa em você experimentar mais emoções positivas do que negativas. E aí, qual que é o impacto disso no seu trabalho? Muitos estudos foram feitos, ou em conjunto com esse, ou em combinação em anos diferentes, mas referenciando, e em vários deles foi comprovado de que a felicidade precede o sucesso e não o contrário. Então, as pessoas mais felizes tendem a ter mais sucesso. Então, não adianta você esperar ter o sucesso para ser feliz. Você tem que começar a ser feliz antes e talvez você alcance o sucesso com o trabalho, com a construção, com tudo isso. Então, esse estudo aqui é um estudo de uma meta-análise que eles fizeram com centenas de outros estudos desse tema de felicidade e o impacto nas organizações, e eles comprovaram que essas pessoas que tinham um índice de positividade maior, normalmente eles tinham mais entrevistas de emprego, tinham os melhores empregos, eles conseguiam mais oportunidades. Eles também eram pessoas mais produtivas, porque exatamente como você amplia o seu repertório, a chance de você ficar mais colaborativo e produzir melhor, ela é maior. Melhor desempenho, eles eram mais bem avaliados pelos supervisores e superiores, eram mais saudáveis. Tem uma outra linha desse estudo que comprova efeitos cardíacos e uma série de outros fatores influenciados pelas emoções positivas. Mais satisfação no trabalho, então o turnover dessas pessoas com maior índice de positividade ele é menor. São mais colaborativas, como eu já disse, eu acho que esse é um dos principais diferenciais. Mais criativas, e a criatividade aqui para a organização a gente pode ler como inovação. É você ter esse espaço para olhar as situações de uma maneira muito mais ampla e aplicar a inovação em cima disso. São melhores líderes no geral, porque são pessoas positivas que injetam positividade no ambiente. Todo mundo quer trabalhar com líderes assim, que escutam, que são colaborativos. E aí vocês vão me perguntar se elas ganham mais dinheiro. Sim, normalmente eles ganham mais. Tem um dos estudos de Harvard que acompanhou alunos por anos e aí a gente consegue essa comprovação também. E um dos fatores aqui, ou que eu falo que está no DNA desse processo, é quando você consegue transferir o me para o we. É quando você deixa de ser aquele ser feliz individualmente, quando você passa a querer fazer um impacto real no seu time, um impacto real na sua sociedade, um impacto na sua comunidade, um impacto na sua casa. É quando você, de fato, expande isso, porque, de novo, a positividade, ela é como ondas, né? Você joga aquela pedra e aquilo ecoa. E aí os líderes, eu gosto muito dessa frase do Nick Marks, ele também é um consultor, tem muita coisa interessante dele, que fala que os líderes investem tempo gerenciando sua influência, o que é muito importante, controlando informações, o que é extremamente importante, mas gastam pouco tempo gerenciando a sua positividade e a da sua equipe. E como a gente já viu, essa positividade ela interfere muito. Tanto que um dos meus maiores choques foi com esse índice, onde 90% da ansiedade no trabalho é gerado por apenas 5% daquela rede social. O que a gente interpreta disso? De que essas pessoas negativas e tóxicas acabam interferindo muito mais do que um astro influencia.
26% em aumento nos níveis de cortisol ao observar um colega de trabalho ou familiar estressado. Então não é nem às vezes você está estressado, você conviver com alguém estressado eleva os seus níveis de cortisol. E 24% um aumento no nível de cortisol ao observar desconhecidos estressados, ou seja, o fato de você entrar num ambiente onde as pessoas estão estressadas já é o suficiente para impactar. Então, de novo, lembrando que as emoções negativas são mais potentes no sentido da influência, a gente tem que observar muito como é que esse ambiente é construído e como trazer pessoas mais positivas para a organização, construir essa cadeia de positividade. Porque, de novo, a gente acabou de passar por uma pandemia, saímos de uma pandemia, entramos, infelizmente, numa guerra. Não tem como as emoções negativas não estarem presentes. Mas a gente tem que ser consciente sobre aquilo que traz positividade para o nosso dia a dia. Então, se a cena que você imaginou é você brincando com o seu cachorro, brinque com o seu cachorro e esteja com o seu cachorro. Porque se você tiver uma emoção negativa no dia, você já ficou negativo e o índice já está negativo naquele dia. Então é sobre as intenções, é sobre como você faz essa construção. E aí tem 5 formas de aumentar a positividade e a resiliência de times. É claro que aqui, de novo, peguei vários estudos, criei um acrônimo em português para facilitar, mas vocês podem consultar todos eles. É o acrônimo que eu estou chamando de CRIAR. Focado em times. Como é que você cria essa resiliência no seu time? O primeiro, e ele está presente em muitos estudos, é o fato de você conectar, é a conexão. Promover um ambiente de pertencimento onde os relacionamentos sejam significativos. Você ter um time em que você confia e que você se relaciona, em que você de fato constrói junto, faz muita diferença. Então, se você é líder de algum time, comece por aqui a promover de fato essa integração e essa colaboração dos times. Respeitar, parece uma palavra muito comum, todo mundo fala, eu respeito, eu exijo respeito, mas às vezes na prática a pessoa está nervosa, a pessoa sai, ou ambientes são tóxicos por natureza. Então, o respeito, ele gera uma insegurança psicológica, a falta de respeito, gera uma insegurança psicológica absurda. Quando a gente vai ver os dados de burnout, que é outro tema que eu tenho me aprofundado também, muito passa por essa segurança psicológica que você tem ou que você não tem no ambiente. E a segurança é o primeiro passo. E a segurança também emocional e confiança, obviamente, gera em função disso. Inspirar. A gente está 8 horas, 9 horas, 10 horas no trabalho, buscando isso, né? Buscando uma inspiração, buscando um propósito, buscando um sentido. Então, expandir as metas de negócio para um senso de impacto e propósito comuns mudam muito essa equação. Você pode sim, e é muito importante, óbvio, que as empresas tenham as metas de negócio, mas no que isso conecta? Qual que é o meu impacto dentro disso? Como é que eu vou poder inspirar a partir dos talentos que eu tenho? Quando os times conseguem achar essa equação, eles têm chance de suceder. Acreditar. As pessoas se desempenham melhores quando são desafiadas e têm autonomia. Tem um dos autores favoritos e ele tem um livro dele que é bem famoso que chama Flow. Ele chama Csikszentmihalyi, é Mihaly Csikszentmihalyi. Tem muitos Ys, muitos Ws. É difícil, mas busca o livro Flow. Onde ele ficou estudando por anos qual era esse ponto ótimo do flow, de você estar num trabalho, se sentir desafiado, mas nem ficar num desafio que é muito fácil e você não se motiva e fica ali sem sentido, e nem que é muito difícil e você se desanime. Então existe um ponto ótimo do flow. E esse ponto ótimo, muitas vezes, quem acha são os líderes. Porque as pessoas, elas estão ali querendo ter sucesso, elas estão ali querendo fazer acontecer, mas se o líder não tem a capacidade de conectar projetos com fortalezas das pessoas, começa a ter problema. Porque às vezes aquela pessoa que tem um potencial imenso, ela não vai alcançar. E aí ela começa na linha do flow ficar muito para baixo. Ou você dá um desafio imenso, por exemplo, promove gente que não está pronto para ser manager. Não está pronto, às vezes as pessoas não querem ser líderes. Eu encontro várias pessoas que fazem muito bem o seu trabalho e não querem gerenciar outras pessoas, mas porque ele é muito bom, ele é promovido a líder. E aí ele passa de um alta performance para um líder mediano e que não vai modificar a equipe.
Então isso é extremamente importante, só que dá trabalho. Tudo isso que eu estou falando, ele é um acrônimo simples, mas ele dá trabalho. E o último é reconhecer. Eu sei que a gente às vezes pensa que, nossa, eu vou lá, vou fazer aquela reunião de final de ano, chamar todo mundo, reconhecer todo mundo. Não é assim, às vezes um e-mail no meio do dia. Às vezes um reconhecimento na reunião do time. Você ser intencional sobre os processos de reconhecimento, celebrar micro-vitórias. Às vezes a vitória de uma mãe que está em licença maternidade e conseguiu ir para o escritório uma vez na semana, acredite, já é uma vitória muito grande. E ela tem que ser celebrada. Então, é desse tipo de vitória que eu estou falando. Agradecer as pessoas, agradecer regularmente. É claro que a gratidão é o primeiro level de felicidade individual. Mas dentro da companhia, como é que você agradece? Como é que você demonstra isso sistematicamente? Lembra da felicidade que tem que ser cultivada? E as emoções negativas, elas têm que ser simplesmente aceitas. Esse cultivo, ele faz parte dessa construção. E claro, aumenta a motivação e aumenta a resiliência. Então aqui a gente tem, eu trouxe para vocês um framework que é muito simplificado de várias ações que podem ser feitas e que geram impacto com comprovação científica. Mas, de novo, tem que ser intencional. Aí você vai falar, mas a minha empresa não suporta ações desse tipo. Mas você é o líder. Você tem uma mini cultura dentro da grande cultura. As empresas, elas trabalham muitas vezes com você, as pessoas, não necessariamente naquela grande. A empresa, às vezes, ela vira realmente uma grande estrutura. Só que você é o porta-voz dessa estrutura, é o porta-voz desta cultura. Então é com você que as pessoas estão tendo experiências. E é a partir daí que essas emoções acontecem ou não. E aí você vai falar, tá bom, Juliana, mas e para mim enquanto indivíduo? Você também quer ter emoções positivas. Você pode ser líder, fazer tudo isso para a empresa. Mas e para você? Como é que é feita essa construção? Eu poderia dizer sobre exercício físico que injeta muitos hormônios importantes, dentre eles a serotonina, e que ajuda a aumentar os seus índices de felicidade e motivação diária. Poderia dizer também sobre a meditação, que muda o seu lobo frontal, que é onde está localizada, onde a gente fala, né, que fica ali a área da felicidade no cérebro. Poderia falar sobre atos intencionais de gratidão, onde você agradece ou você é altruísta. Isso faz muita diferença também. Poderia ainda dizer dos relacionamentos. Hoje aqui eu tomei a decisão de trazer vários convidados especiais. Foi uma decisão que eu tomei no último minuto, porque eu falei, gente, a pessoa que estuda felicidade entende que relacionamento é o primeiro pilar. Eu quero as pessoas que estão comigo no meu convívio, que vivam esse momento comigo. Foi intencional, porque hoje eu me sinto ainda mais feliz. Poderia dizer isso. Mas eu vou fazer uma última pergunta sobre esse tema. E é essa pergunta que eu gostaria que vocês se lembrassem. Porque, de novo, a felicidade ela é cultivada. E esse cultivo vai sempre estar ancorado em quem você gostaria de ser. Muitas vezes no mercado de trabalho, ou quando a gente começa e quando aparecem as oportunidades, a gente começa fazendo. Então você começa no do, porque aí ao fazer você vai ter alguma coisa e aí você vai ser alguém. E a minha proposta aqui, de tudo que eu tenho lido, de novo, nada disso é de minha autoria, é quando você desloca o ser para o começo da equação e pergunta quem você gostaria de ser. O que você tem que fazer para ser essa pessoa que você gostaria de ser? Então você quer ser um melhor líder? Hoje você quer ser um líder positivo? Seja, o que você precisa fazer? 5 coisas. E aí o que você vai ter em retorno a essa pessoa que você gostaria de ser? É uma pergunta simples, mas que a resposta traz uma complexidade diária. A gente sempre acorda com uma lista de afazeres. A gente acorda, pega o celular, já vê e-mail, já vou responder, hoje eu tenho tal reunião, vou botar roupa, vou fazer... E você se esquece quem você vai ser no meio desse dia. E se você não tem essa intenção de quem você vai ser no meio desse dia, você acaba não sendo. E se você vive uma vida não sendo, você chega no fim da vida questionando e perdendo as oportunidades reais que você teria. Tanto para ser um ótimo líder, uma ótima líder, uma ótima pessoa, uma pessoa na sua comunidade e fazer um impacto de verdade. Então a minha reflexão aqui é que ao acordar, vocês troquem a sua lista de afazeres pela lista do ser.
quem você gostaria de ser naquele dia. Hoje, quando eu acordei, a minha intenção era ser alguém que inspirasse as pessoas a fazerem transformações positivas em suas vidas e que fossem mais felizes. E eu espero que eu tenha conseguido. Muito obrigada pela atenção de vocês.